Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos com a leitura das Confissões de Santo Agostinho. Então, nós paramos no fim, quando ele meditava sobre os seus 16 anos e aquele fato do roubo das peras, que parece ser tão simplório, mas como vimos é de uma profundidade gigante. Agostinho tinha voltado para Tagaste, por uma questão familiar, provavelmente falta de dinheiro, então ele dá uma pausa nos seus estudos. E agora vamos retomar a leitura no momento em que ele vai para Cartago, para continuar com seus estudos. Lembrando que seus pais fizeram um grande esforço financeiro para que Agostinho pudesse crescer em fama, em conhecimento, em cultura, e assim galgar, de certa forma, um lugar mais alto na sociedade, digamos, na cultura da época do norte da África. Então, Cartago, digamos, era próximo passo desse crescimento em busca da honra, do poder que a família de Agostinho, que Mônica e seu pai desejavam e que o próprio Agostinho desejava. Então, vamos lá para o livro 3. Então, Agostinho agora como jovem estudante em Cartago. Amores sensuais. Vim para Cartago e logo fui cercado pelo ruidoso fervilhar dos amores ilícitos. Ainda não amava, já gostava de ser amado. E na minha profunda miséria, eu me odiava por não ser bastante miserável. Desejando amar, procurava um objeto para esse amor. E detestava a segurança, as situações isentas de risco. Tinha dentro de mim uma fome de alimento interior, fome de ti, ó meu Deus. Mas não sentia essa fome, porque não me apeteciam os alimentos incorruptíveis, não por estar saciado, mas porque quanto mais vazio, mais enfastiado eu me sentia. Minha alma estava doente, coberta de chagas, ávida de contato com as coisas sensíveis. Mas se estas não tivessem alma, certamente não seriam amadas. E Agostinho, ele reconhece que estava vazio, sem sentido. Tinha uma sede, tinha uma fome, mas nada preenchia esse vazio que havia nele. E segue. Era para mim mais doce amar e ser amado, se eu pudesse gozar do corpo da pessoa amada. Assim, eu manchava as fontes da amizade com a sordidez da concupiscência e turbava a pureza delas com a espuma infernal das paixões. Não obstante eu ser feio e indigno, apresentavam-me num excesso de vaidade como pessoa elegante e refinada. Mergulhei então no amor em que desejava ser envolvido. Deus meu, misericórdia minha, como foste bom em derramar tanto fel sobre meus prazeres. Fui amado e cheguei ocultamente às cadeias do prazer, mas na alegria eu me vi amarrado por laços de sofrimento, castigado pelo ferro em brasa do ciúme, das suspeitas, dos temores, das cóleras e das contendas. Agostinho vai dizer que ele sentia vazio e quando se entregava ao prazer, Deus permitia que ele sentisse o fel, um gosto amargo. Esse amor que ele experimentou veio carregado de sofrimento, de ciúme, de contenda, de brigas, etc. Então, Agostinho nunca conseguiu se sentir plenamente feliz em meio aos seus prazeres, ao seu pecado.
Ele continua: extasiavam-me os espetáculos teatrais, que espelhavam copiosamente as minhas misérias e alimentavam a minha fogueira. Por que o homem procura no teatro sofrimento, assistindo a acontecimentos trágicos e tristes, cuja experiência não desejaria sofrer na vida real? No entanto, o espectador busca aí o sofrimento dessas situações que, afinal, para ele constitui o seu prazer. Que é isso, senão deplorável loucura? Interessante isso que Agostinho faz. A gente assiste uns filmes tristes de sofrimento, coisa que a gente não quer passar de jeito nenhum, e, de certa forma, gosta de assistir esse tipo de filme. Ele faz essa mesma reflexão sobre as peças teatrais que ele assistia, aos dramas, às tragédias, coisas que ele não queria viver, mas que, de certa forma, trazia prazer a ele de assistir. Ele chama isso de deplorável loucura. E segue. Com efeito, quanto mais alguém se comove com tais cenas, tanto menos imune se encontra das paixões apresentadas. Todavia, enquanto habitualmente chamamos de desgraça o sofrimento em si, a participação na dor alheia se chama compaixão. Mas afinal, que compaixão é essa das cenas fictícias do teatro? O espectador não é solicitado a prestar auxílio, mas apenas convidado a afligir-se, e tanto mais aplaude o autor, quanto mais é levado a sofrer. E se essas tragédias humanas, remotas ou fictícias, são representadas de modo a não suscitar compaixão, o espectador retira-se aborrecido e cheio de críticas. Se, pelo contrário, fazem sofrer, ele se mantém atento e chora de satisfação. Amamos, portanto, as lágrimas e o sofrimento. Sem dúvida, todo homem deseja alegrar-se. Ora, ainda que ninguém tenha gosto em ser desgraçado, todavia sentimos prazer em experimentar compaixão. E como a compaixão está sempre acompanhada de sofrimento, não seria por essa razão que apreciamos os sofrimentos? Veja, é muito profunda essa reflexão e o raciocínio de Agostinho. A amizade é a fonte desse prazer. Mas onde correm essas águas e para onde vão? Por que se perdem em torrentes de piche fervente, em ondas de tenebrosas paixões, nas quais voluntariamente se transforma, afastando-se da sua limpidez celeste? Deve-se então repudiar a compaixão? De modo algum. Que sejam, pois, alguma vez amados os sofrimentos. Acautela-te, porém, contra a impureza, ó minha alma, e conserva-te sob a proteção do meu Deus, do Deus de nossos pais, digno de louvor e honra por todos os séculos. Foge da impureza. Não que eu tenha renunciado agora à compaixão, mas naquele tempo, eu no teatro, compartilhava da alegria dos amantes no gozo mútuo das cenas escandalosas, embora se tratasse apenas de ficções cênicas. Cheio de compaixão, eu me entristecia quando se separava. Num e outro caso, sentia prazer. Mas, atualmente, tenho mais compaixão do homem que se alegra no vício, do que pena de quem sofre a privação de um prazer funesto e a perda de uma felicidade ilusória. Veja, o raciocínio de Agostinho aqui é muito interessante, porque a gente talvez tenha vivido isso sem perceber. Então, ele faz essa observação que nós temos uma tendência a gostar do sofrimento, porque quando o sofrimento é no outro, nós chamamos de compaixão. Então, quando nós, de certa forma, nos sentimos bem ou orgulhosos, quando nos sentimos, nos vemos nos compadecendo de alguém que sofre. E no contexto do teatro aqui que ele falava, então, havia cenas em que talvez pessoas amantes, que se separavam e acontecia algo no enredo, no contexto da obra, que exalava sofrimento, que trazia sofrimento, e ele se compadecia. Só que a observação que ele faz é que talvez aquele sofrimento, aquele amor, aquela relação fosse uma relação ilícita. Então ele se entristecia pelo fim de um relacionamento ilícito. Como muitas vezes nós que vimos um filme ou assistimos uma novela e vemos talvez um casal que vive um relacionamento extraconjugal se separar e aquela cena é triste e nos leva
a nos comover, porque um amor, né, duas pessoas que se amavam se separam. Mas espera aí, a gente está se entristecendo porque um casal de amantes que não podiam ter aquela relação se separaram, entende? Então, nós estávamos torcendo pelo erro, nós estávamos torcendo porque o marido estava traindo a esposa e o amor dele com a amante era bonito e a gente se entristece porque agora eles se separam e se compadece, e sofre. Então, é isso que Agostinho vai falando, né, dessa realidade do teatro e do apego a esse falso sentimento de compaixão, a compaixão pelo pecado, pelo erro em si. Ele se via enredado nisso, nessa realidade. Talvez a gente muitas vezes tenhamos nos sentido assim, né? Torcendo pelo bandido, torcendo pelo fim do casamento correto, porque os amantes são mais felizes, porque a amante é melhor do que a esposa ou do que o marido. Bem, e o teatro trazia essa realidade para a vida de Agostinho, como talvez as novelas tenham nos trazido essa realidade, os filmes nos tragam essa realidade. A gente vai se enredando naquele mar de sofrimento, de compaixão, de miséria, que de alguma maneira nos traz um certo prazer, mas sem perceber, nós nos compadecemos do erro, nós nos compadecemos do pecado. Nós vamos nos conformando com a realidade que é contrária à vontade de Deus. Sem perceber, nos tornamos, assim como Agostinho, amigos do vício, do erro, amantes do que é errado. Ele continua. Essa piedade é mais real, e a dor, neste caso, não tira dela prazer algum. Se é louvável aquele que por dever de caridade sofre uma miséria alheia, quem é genuinamente misericordioso preferiria que não houvesse motivo para o sofrimento. Somente no caso de existir uma benevolência malévola, o que é impossível, é que poderia aquele que experimenta a verdadeira e sincera misericórdia desejar que houvessem felizes para dele se compadecer. Em certos casos podemos aprovar que haja alguma dor, mas nunca a podemos amar. Portanto, Senhor meu Deus, que amas os homens, tua compaixão é muito mais profunda e mais pura do que a nossa, pois não está ervada de dor alguma. Quem estaria à altura de tal missão? Mas eu, miserável, gostava de sofrer e buscava motivos de dor. Um sofrimento alheio, imaginário, teatral, o gesto do ator, quanto mais me faziam chorar, mais me agradavam e mais me seduziam. Portanto, não é de admirar que eu, ovelha infeliz, errando longe do teu rebanho e me opondo à tua guarda, fosse atingido por essa tão vergonhosa corrupção. Daí o meu amor pelos sofrimentos, mas não pelos que me atingissem profundamente, pois eu não desejava suportar as dores que amava contemplar. As ficções que eu via e ouvia tocavam-me a superfície da alma. Mas, como acontece quando revolvemos uma ferida com as unhas, esse contato me provocava inflamação ardente, infecção e pus repelente. Tal era a minha vida, mas, meu Deus, poderia isso chamar-se vida? Então, Agostinho diz que não segue seus companheiros em todos os seus excessos. Ele continua. Tua fiel misericórdia pairava de longe sobre mim. Em quantas iniquidades me corrompia. Eu te abandonei para seguir uma curiosidade sacrílega que me precipitava nos abismos da infidelidade e do serviço enganador aos demônios. A estes oferecia em sacrifício as minhas maldades. No entanto, não cessavas de flagelar-me em todas as experiências. Ousei, até, durante as celebrações do teu culto, entre as paredes de tua igreja, conceber desejos impuros e fazer planos para satisfazê-los e assim buscar frutos de morte. Por isso me puniste com graves castigos, mas destes eram nada diante das minhas culpas, ó Deus meu, ó misericórdia infinita, que és meu refúgio, contra esses males terríveis, entre os quais presunçoso divaguei, de cabeça erguida, afastando-me de ti cada vez mais, ao amar os meus e não os teus caminhos, a amar a liberdade de um fugitivo.
Mesmo os estudos a que me entregava, chamados de liberais, tinham seu curso voltado para o fórum litigioso, para se obter sucesso, e quanto mais fraude se comete, mais glória se granjeia. Tão cegos são os homens, que chegam a gloriar-se da própria cegueira. Então, Agostinho ele foi estudar as artes liberais. Veja, as artes liberais naquela época eram o estudo da retórica, né, o ato de falar e defender suas ideias, falar bem, argumentar. A gramática, que, como eu comentei no início, não era simplesmente as regras gramaticais, como a gente conhece hoje, mas eles aprendiam o bem falar, lendo todos os clássicos. Então, ele tinha uma cultura vasta, né? E a lógica. Então, essas eram chamadas o trivium, né? As artes liberais. Então, Agostinho estava estudando para isso. E muito provavelmente para se tornar, como ele foi um professor de retórica ou não um doutor em direito, um advogado, digamos assim, conhecedor das leis. E esse caminho, de certa forma, era um caminho eivado de corrupção também, de erros e falhas, né? De busca desmedida do poder da glória. Então ele estudava, de uma certa forma, não pela beleza do conhecimento do estudo em si, mas em busca de um prazer maior, de um pecado maior. E ele segue. Eu era o primeiro nas aulas de retórica, o que me satisfazia o orgulho e me fazia inchar de vaidade. Mais pecados. No entanto, Senhor, tu sabes que eu era muito mais controlado que os outros e que me esquivava de promover as desordens praticadas pelos arruaceiros. Nome sinistro e diabólico de que se orgulhavam como sinal de civilizados. Vivia, contudo, entre eles, com a despudorada vergonha de não saber imitá-los. Encontrava-me com eles e alegrava-me com a sua amizade, se bem que me esquivasse sempre de seus empreendimentos, isto é, das desordens com que escarneciam com a arrogância dos tímidos e inocentes, provocando-os com zombarias e regalando-se com esses cruéis divertimentos. Ou seja, naquela época de Agostinho já se praticava bullying, mas ele não praticava o bullying. Nada mais semelhante aos atos dos demônios, nada mais digno de nome de arruaceiros. Mas eles eram os primeiros a serem destruídos e pervertidos pelos maus espíritos, que ocultamente neles escarneciam, seduzindo-os com os mesmos enganos com que gostavam de ludibriar e enganar os outros. E aí vem um acontecimento importante na vida de Agostinho. Era entre tais companheiros que, na idade da inexperiência, eu estudava retórica, esforçando-me por ser o primeiro, com a intenção deplorável e vã de satisfazer a vaidade humana. Seguindo o programa normal do curso, chegou-me às mãos o livro de tal Cícero, cuja linguagem, mas não o coração, é quase unanimemente admirada. O livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortêncio. Esse livro ninguém se perdeu, ninguém tem uma cópia dele. Devo dizer que ele mudou os meus sentimentos e o modo de me dirigir a ti. Ele transformou as minhas aspirações e desejos. Então, só uma primeira observação. Veja, Deus tem seus caminhos. Deus usa de todas as coisas. E Deus usou desse livro de um pagão, Cícero, que nesse livro, chamado Hortêncio, ele faz uma exortação à filosofia, ao amor ao saber, à busca do saber. E Agostinho vem dizer que esse foi o início de uma mudança interior, como a gente vai ver. E aqui duas coisas. Estejamos sempre abertos aos caminhos de Deus. E segundo, leiamos mais. É preciso ler mais. Os livros nos ajudam a sermos maiores, a buscarmos alargar os horizontes. E Deus usa de todas as coisas. E tantos livros nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. Não precisam ser livros religiosos em si, mas bons livros sempre vão nos ajudar a nos aproximar mais de Deus.
E ele segue contando a história da sua leitura de Hortêncio. Repentinamente pareceram-me desprezíveis todas as vãs esperanças. Eu passei a aspirar com todas as forças a imortalidade que vem da sabedoria. Começava a levantar-me para voltar a ti. Veja que coisa linda. Ele diz que é a leitura desse livro que começa a levantá-lo. Ainda está longe de levantar-se. Mas foi, sabe, um momento em que ele percebeu que precisava mudar. Eu contava 19 anos e meu pai tinha morrido havia 2 anos. Não era para apurar a linguagem que eu li esse livro, motivo pelo qual eu recebi o dinheiro de minha mãe. O que me apaixonava era o seu conteúdo e não a maneira de dizer. Então não era a beleza da retórica do livro, porque Agostinho era um bom retórico, ele talvez falasse e escrevesse melhor, mas era o conteúdo do livro que o chamou a atenção. E ele segue: como eu ardi, ó meu Deus, em desejos de voar para ti, abandonando as coisas terrenas. No entanto, eu ainda não sabia o que pretendias fazer de mim. Em ti reside a sabedoria. Ora, o amor da sabedoria, pela qual me apaixonava com esses estudos, tem o nome grego de filosofia. Há quem seduza o próximo pela filosofia, colorindo e mascarando os próprios erros com um nome grandioso, fascinante e nobre. Quase todos os filósofos dessa época e de épocas anteriores que assim o fizeram, são censurados e denunciados nesse livro. Aparece em suas páginas o salutar conselho que deste por intermédio do teu servo fiel. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize pela filosofia e pela sua vã sedução, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabes, ó luz do meu coração, que nessa época eu não conhecia ainda essas palavras do apóstolo. Atraí-me aquela exortação pelo fato de não me excitarem a amar, buscar, seguir, abraçar com ardor essa ou aquela seita, mas simplesmente a sabedoria, qualquer que fosse. Mas no meio de tanto fervor havia uma circunstância que me mortificava: a ausência de Cristo no livro. Esse nome, por tua misericórdia, Senhor, o nome do meu Salvador, do teu Filho, meu coração o havia sorvido com o leite materno, quando ainda pequeno, e o conservava no meu íntimo. Qualquer escrito que se apresentasse a mim, sem esse nome, por mais literário, burilado e verdadeiro que fosse, não conseguia conquistar-me totalmente. Veja, Agostinho estava envolvido nos prazeres da carne, nos prazeres desse mundo, nas coisas sensíveis. Que, como a gente comentou lá atrás, em si mesmas não são mais, mas a busca desregrada dessas coisas é que é mal. É aí que está o pecado. E Agostinho buscou e se entregou de forma desregrada a essas realidades. E para ele, até os seus 19 anos, a alegria era isso. Embora, como ele mesmo fala, toda a alegria foi acompanhada de um fel que Deus permitiu que ele sentisse. Então a alegria nunca foi plena em si mesmo. Mas até então, a concepção de felicidade de Agostinho era uma concepção dos prazeres, da realidade carnal, como se a vida fosse somente isso: poder, prazer e ter. É o que o mundo ensina para a gente hoje. Muito poder, dinheiro, prazer, glória, honra. Todas as realidades, né, desse mundo, sensíveis desse mundo. E para muitas pessoas é isso que importa. Essa é a realidade, isso é a vida. Acumular, gozar, né, e ter cada vez mais influência, glória, honra, likes, etc, etc. Para muitos isso é a vida. Para Agostinho isso era a vida. Até que cai em sua mão esse livro.
que fala sobre a sabedoria. Fala sobre uma beleza que há escondida na sabedoria. Fala sobre um poder, uma atração que há na sabedoria, uma beleza, algo que preenche a alma, algo que atrai a alma. E Agostinho então percebe que a vida talvez seja mais do que só os prazeres, só as realidades do mundo. Que talvez compreender as coisas, saber as coisas, né, traga mais prazer para a alma do que o sexo, do que o dinheiro, do que a bebida, do que tantas realidades. É um bem superior. Ainda não é o bem definitivo, mas com certeza é um bem superior às realidades desse mundo, às realidades sensíveis. Agostinho percebe que é um bem intelectual que precisa ser buscado. E aí é uma beleza, uma riqueza. E a alma de Agostinho começa a desejar essa beleza intelectual, essa riqueza intelectual. E talvez nessa realidade Agostinho seja mais feliz do que na realidade da carne. A gente vai ver no decorrer do livro que ele não consegue abrir mão, né, durante anos da realidade da carne, mesmo amando a sabedoria. Ele não consegue se ver livre disso. Mas agora há algo mais, além do que a luxúria, do que a sexualidade. Há uma busca de uma sabedoria, de um conhecimento. E Agostinho diz que é Deus que começa a agir na vida dele, através disso. Veja, na nossa vida isso é verdade. A gente precisa entender que acima desse bem material, desse bem sensível, digamos assim, há um bem intelectual que a gente precisa buscar. E quem começa a adentrar nesse mundo intelectual ganha gosto, percebe o prazer que há nele, o prazer de compreender, de saber as coisas. Isso não é vaidade, orgulho. Porque quanto mais nós subimos, digamos, quanto mais nós nos aproximamos de uma realidade superior, mais nós nos aproximamos daquilo que nós fomos criados para ser. Quanto mais nós aprendemos a dominar a nossa carne, a nossa realidade sensível, nos aproximamos, né, de certa forma, de uma vivência mais intelectual, mais espiritual, nós nos tornamos mais próximos daquilo que nós nascemos para ser. E nos tornamos mais felizes. E Agostinho foi experimentando isso. Mas Agostinho disse que sentiu falta de algo no livro. Sentiu falta de Cristo. Porque, quando criança, Mônica falou de Cristo para ele. Ele não tinha sido batizado ainda, mas ele já ouvira falar de Cristo. Essa semente da fé foi depositada no seu coração. E embora ele não compreendesse, ele não tivesse a compreensão profunda disso, aquilo estava lançado lá dentro dele. E ele sentiu falta. Se ele agora queria buscar sabedoria, para ele, de uma maneira inconsciente, Cristo devia estar nessa busca. E ele percebe que naquilo que Hortêncio falara, faltara Cristo. Isso o inquieta. Mas Agostinho começa a se libertar, se não totalmente da realidade da carne, pelo menos ele para de olhar para baixo, para de olhar para a baixeza e começa a olhar para cima, em busca da sabedoria. Ele só não tinha entendido ainda que, como diz a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele estava buscando a sabedoria em si mesmo, mas pelo menos ele agora buscava a sabedoria. E ele segue.
Em busca desse Cristo que ele sentiu falta, ele tenta ler as Escrituras. Resolvi, por isso, dedicar-me ao estudo das Escrituras, para conhecê-las. E encontrei um livro que não se abre aos soberbos e que também não se revela às crianças. Humilde no começo, mas que nos leva aos píncaros e está envolto em mistério, à medida que se vai em frente. Eu era incapaz de nele penetrar ou de baixar a cabeça à sua entrada. O que senti nessa época diante das Escrituras foi bem diferente do que agora afirmo. Tive a impressão de uma obra indigna. Tive a impressão de uma obra indigna de ser comparada à majestade de Cícero. Meu orgulho não podia suportar aquela simplicidade de estilo. Por outro lado, a agudeza de minha inteligência não conseguia penetrar-lhe o íntimo. Tal obra foi feita para acompanhar o crescimento dos pequenos, mas eu desdenhava fazer-me pequeno. No meu orgulho eu sentia-me grande. Meu irmão, esse parágrafo tem que ser lido inúmeras vezes, porque é de uma beleza e de uma profundidade incríveis. Veja, eu vou reler calmamente, explicando. Encontrei um livro que não se abre aos soberbos. E Agostinho quis ler o livro envolto em soberba. Porque ele se achava o retórico, que conhecia bem a língua, que falava bem, e ele achou o texto pobre, mal escrito, indigno de alguém da sua altura intelectual. Mas a palavra de Deus é um livro que não se abre aos soberbos. Se você pretender ler a Bíblia com soberba, você não vai conseguir penetrá-la. Mas também não se revela às crianças, porque também não é um livro infantil, não é um livro bobo, é um livro profundo, denso, que é humilde no começo, mas que pouco a pouco nos leva aos píncaros e está envolto em mistério, à medida que se vai em frente. E Agostinho diz, de maneira muito poética e bela, eu era incapaz de penetrar na profundeza desse mistério, porque era incapaz de baixar a cabeça à sua entrada. A falta de humildade de Agostinho o impediu de amar a palavra de Deus. E esse é o pecado de tanta gente que não consegue entender a palavra de Deus, encontrar prazer na palavra de Deus, porque vai lê-la com orgulho, com soberba, achando que são, coisas de 2000 anos, 5000 anos atrás, de gente retrógrada, de gente, sem cultura, sem ciência. E já entra em contato com ela com preconceito cheio de orgulho, de vaidade, do progresso da cultura, das artes, da ciência dos últimos 2000 anos. Esse livro de 2000, 5000 anos atrás, dependendo dos textos, é um livro retrógrado. Não, a palavra de Deus se lê de joelhos, se lê com humildade, se lê buscando nela uma sabedoria que é maior que a nossa. Aí se encontra. Então, que a gente possa se aproximar da palavra de Deus do jeito certo. Como disse Agostinho, baixando a cabeça a sua entrada, sem soberba, mas com humildade, deixando que o Senhor e o seu Espírito nos conduzam na profundeza desse mistério. A palavra de Deus é de uma profundeza enorme. Tem um escritor americano, Jordan Peterson, que eu gosto muito, e ele falando sobre a Bíblia, ele diz isso. A Bíblia condensa toda a literatura do mundo. Tudo que vem antes e depois, de certa forma, tem o seu eixo, o seu centro na palavra de Deus.
Todas as histórias derivam de lá. Todas as histórias estão contidas lá de alguma maneira. Então, de certa forma, a palavra de Deus é o centro da nossa história, especialmente do nosso mundo ocidental, mas com certeza do mundo todo. A palavra de Deus sustenta o universo, sustenta o mundo. E é tão pouco lida, tão pouco amada, tão pouco querida. Porque as pessoas se aproximam dela como Agostinho, com soberba, com vaidade. E não de joelhos, não baixando a cabeça a sua entrada. E ele segue. Caí assim nas mãos de homens desvairados pela presunção, extremamente carnais e loquazes. Suas palavras traziam as armadilhas do demônio, numa mistura confusa do teu nome, com o do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, Consolador. Pronunciavam continuamente tais nomes, que eram apenas sons e movimentos de lábios, mas seus corações eram vazios de verdade. Repetiam, verdade, verdade, e me falavam muito dela, mas não a possuíam. Pelo contrário, ensinavam falsidades, não só a teu respeito, que és realmente a verdade, mas também sobre a existência do mundo, criatura tua. Quanto a essas coisas, graças ao teu amor, eu deveria ter superado mesmo aqueles filósofos que ensinam coisas verdadeiras. Meu Pai, bondade serena, beleza das belezas. Verdade, verdade. Já então suspirava por ti do mais íntimo do meu ser, enquanto eles me faziam ouvir o teu nome tantas vezes de várias maneiras, mas apenas com os lábios e através de numerosos e pesados volumes. Eu tinha fome de ti, e as iguarias que ao invés de ti me eram apresentadas eram o sol e a lua. Tuas belas criaturas, mas sempre criaturas, não tu mesmo, nem ao menos tuas principais criaturas, porque as obras espirituais precedem as materiais, ainda que luminosas e celestes. Mas também não era dessas primeiras criaturas que eu andava faminto e sequioso, mas sim de ti, verdade não sujeita a transformações, nem às sombras de mudanças. Eram-me apresentadas fantasias brilhantes. Teria sido melhor amar o próprio sol, verdadeiro ao menos para os olhos, em lugar daquelas falsidades destinadas a enganar a inteligência através dos olhos. Alimentava-me, no entanto, de tais manjares, porque julgava que eras tu, mas na realidade não o fazia com grande avidez, porque não tinham o teu autêntico sabor. E longe de me nutrirem, me debilitavam cada vez mais. A comida em sonho é muito semelhante à comida real, mas os que sonham não se alimentam, porque dormem. No entanto, aqueles alimentos de modo algum eram semelhantes a ti. Agora o sei, porque a mim o revelaste. Eram de fato pura fantasia, falsas realidades, mais verdadeiros do que eles são os corpos celestes ou terrestres que vemos com os olhos da carne. E os vemos como os veem os animais e as aves. E tem mais realidade do que as imagens de que dele formamos. Por sua vez, tais imagens são ainda mais reais que as conjecturas que nos sugerem, maiores e infinitas, contudo não existem de modo algum. São como aquelas fantasias com as quais eu me alimentava e não me saciava. Mas tu, meu amor, diante de quem desfaleço para tornar-me forte, tu não és estes corpos que vemos, mesmo que estejam no céu, nem aqueles que aí não conseguimos ver, porque tu os criaste todos, e não chegam a ser melhores obras de tuas mãos. Não chegam a ser as melhores obras de tuas mãos. Quão longe estás de minhas fantasias de então, ficções de corpos inexistentes. Mais reais que estas são as imagens dos corpos que existem, e mais reais ainda que estas imagens são os próprios corpos que não são tu. Mas também não és a alma, que é a vida dos corpos, e por isso mesmo, mais nobre e mais real que os próprios corpos. Tu és a vida das almas, a vida das vidas, que vives em razão de ti mesmo e não mudas, ó vida da minha alma. Onde estavas então? E como estavas longe de mim? Antes era eu que errava afastado de ti, excluído até das bolotas que distribuíam aos porcos. As fábulas dos mestres e poetas são bem melhores que aquelas mentiras. Os versos, a poesia, o voo de Medea são realmente mais úteis que os 5 elementos do mundo que se transformam de vários modos em 5 mantos de trevas
que além de não existirem, matam a quem neles acredita. Dos versos e da poesia seria possível extrair alimento. Eu podia declamar o voo de Medeia, mas não o aceitava como autêntico. Podia ouvir a sua declamação, mas não acreditava nele. Mas ai de mim, acreditei neles. Por esses degraus desci às profundezas do inferno, atormentado pela sede da verdade, enquanto te buscava, Deus meu. Não com a razão pela qual me quiseste superior aos animais, mas com os sentidos da carne. Agora eu te reconheço e confesso. A ti que tiveste compaixão de mim, quando eu ainda não te conhecia. Tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima, e eras superior a tudo que eu tinha de mais elevado. Encontrei a mulher audaz e desprovida de prudência, que na alegoria de Salomão está sentada à porta e diz: comer à vontade o pão tomado às escondidas e beber as doces águas roubadas. Ela me seduziu, porque me encontrou fora de mim, atento que eu estava a ruminar o que já havia devorado com os olhos da carne. Veja, esse longo texto que eu li sem parar, ele faz alusão a uma seita que Agostinho aderiu. Então veja, Agostinho ele se deixa tocar pela sede da sabedoria quando lê Hortêncio. Ele precisava agora encontrar o que ele aqui chama de verdade. A verdade do mundo, a verdade da vida, a verdade que a sabedoria precisa ensinar. Ele buscou na Escritura, mas como a gente viu, a sua soberba não deixou encontrar na Escritura a verdade, que era o único lugar em que ela estaria. Então essa sede da verdade faz com que Agostinho se aproxime de uma seita, muito famosa na época no norte da África, né? Que era meio que uma mescla de conceitos judaicos, cristãos, esotéricos, astronômicos, astrológicos, na verdade, astronomia e astrologia se misturavam. Então era uma mistura, gnose. Então era um verdadeiro mistura de conceitos filosóficos e religiosos. Um sincretismo religioso profundo, né, que prometia a Agostinho revelar a verdade. Então Agostinho, seduzido, sedento pela busca da verdade, se aproxima dos maniqueístas. E os maniqueístas trazem essa realidade, essa dualidade entre o bem e o mal. Entre o mal, que é a realidade material e sensível do criado, e o bem, que é a realidade espiritual, a sabedoria, a verdade. E existe essa dualidade. E os maniqueístas prometiam a Agostinho explicar a verdade. E para isso era necessário que ele mergulhasse no estudo dos livros maniqueístas. O maniqueísmo foi fundado por um homem chamado Maniqueu, né, e daí deriva o nome. E Agostinho, então, devora, daí para frente, todos os conceitos, os livros, a filosofia maniqueísta, buscando saciar a sede que o Hortêncio despertou nele. E ele, nesse texto longo que eu li, vai descrevendo que foi uma busca em vão. Foi buscar água em cisternas furadas, como diz a palavra de Deus. Ele não encontrou lá a verdade. Ao contrário, ele se deixou seduzir por coisas vãs, por um culto certo aos astros, trazia uma certa dose de astrologia, como se Deus estivesse ali ou estivesse conduzindo todas as coisas, e havia uma certa ingenuidade, né, nesse culto aos astros que ele vai ironizar no texto. Então Agostinho se perde na busca de uma verdade, na busca de algo que preenchesse a sua vida. Ele vai falar mais dos maniqueístas daqui para frente, né? Ele se deixa seduzir, se enredar por essa falsa religião. E essa é a realidade de tantas pessoas hoje, que em busca de preencher
uma sede, né, de algo espiritual, de algo místico, porque não encontra sentido nessa vida material, se deixam seduzir por tantas e tantas religiões, por tantas e tantas seitas ou caminhos que em si mesmos são contraditórios, né, que não trazem as respostas que realmente preenchem a alma, com todo respeito a quem segue outra realidade religiosa. Mas é isso. Aquilo que pode preencher a alma somente Deus. E Agostinho, então, refletindo sobre o passado, reconhece que ele se deixou seduzir. Se deixou seduzir por uma falsa verdade. Eles falavam verdade, 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 mas nunca foram capazes de entregar a Agostinho a verdade que ele procurava. E aqui entra em cena essa palavra que na vida de Agostinho tem um significado e importância enormes. Agostinho era alguém que tinha sede de verdade. Verdade com V maiúsculo. A alma dele desejava encontrar a verdade. E ele buscou, com todas as forças do seu ser, com toda a sua inteligência sagaz e afiada, encontrar a verdade. Embora ainda preso às realidades da carne, incapaz de romper com elas, Agostinho agora tinha como meta da sua vida encontrar a verdade. Em meio aos seus pecados, às suas fraquezas que continuavam lá, em meio ao estudo, em meio ao trabalho que daqui a pouco começa como professor de retórica, a grande busca de Agostinho foi pela verdade, com V maiúsculo. E daqui para frente, para entender esse livro, é preciso manter isso em mente. Agostinho começa, desde a leitura de Hortêncio, a tentar saciar a sede de verdade que ele tinha na sua alma. A primeira tentativa foi com os maniqueus. A gente vai ver daqui para frente que essa tentativa foi em vão. Então, que Agostinho nos ajude a buscar desenvolver em nós essa sede da verdade com V maiúsculo. Que ele interceda por nós para que a gente não se deixe seduzir por falsas verdades, pela verdade que o mundo quer nos impor. Que a gente possa, pela intercessão de Agostinho, sentir a mesma sede que ele sentiu. Sede do belo, do bom e do verdadeiro. Que a gente tenha a coragem que ele teve, ainda que ele tenha buscado em lugares, digamos, errados, não os melhores, mas buscou com ânsia, com desejo, com sinceridade. A gente tem a graça de conhecer a palavra de Deus, a gente tem a graça da Santa Igreja Católica. A gente tem a ânsia de buscar conhecer mais a verdade, buscar a verdade com mais coragem, com mais esforço, com mais empenho. Então, nos consagremos à intercessão desse santo, amante da verdade, para que a verdade também nos guie, nos atraia e nos permita encontrá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.